Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já viram que na descrição desses vídeos tem um link com o meu WhatsApp para que, se vocês quiserem a folha com material para fazer as tarefas, manda um oi, eu quero o exercício e eu enviarei para vocês. Eu conto com o apoio de vocês. Deixa lá o seu like, ative o sininho, compartilhe esses vídeos, me ajudem a chegar em 1000 seguidores. Que bom, pessoal, estamos chegando aqui na nossa reta final. Faltando apenas 2 capítulos e hoje o capítulo 9. Mansidão. Agar custa obedecer. Gênesis 16. Já vem de novo a palavra mansidão. Não desejo ser mansa, as pessoas pensam que sou tola, disse minha amiga Pilar. Ela estava começando a ler a Bíblia comigo, acompanhava essa nova situação com o olhar novo de uma criança inocente, embora fosse ela professora agnóstica de formação superior. Desejo fazer valer meus direitos, ter meu próprio modo de agir e o reconhecimento de meus valores. Não posso dar-me ao luxo de ser mansa. Isso poderia perder tudo que tenho realizado como mulher e ainda por cima seria pisoteada pelas pessoas. Não, Pilar. Jesus nos deu o exemplo, diz ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso exemplo. Ele diz que suportará o outro lado do jugo. Pilar, você tem visto os carros puxados pelos bois nas ruas arenosas? Como é que os homens fazem os animais usar o jugo? Sobre os dois bois. Poder-se-ia colocar o jugo sobre um boi e uma mula? Não, a mula é muito arrogante e briosa. Eles não são iguais. Que tal sobre um burro e um boi? Não. O asno é teimoso demais e de estatura baixa. Ele não arredaria o pé. Estou começando a entender, mas não é fácil. Manso não quer dizer fraco. O fruto do espírito é mansidão. Ser manso é ter poder, coragem, dignidade de caráter, é ser forte e ao mesmo tempo humilde. Jesus disse: Vinde, aprendei de mim, tomai o meu jugo. Gosto dos verbos da Bíblia. Eles me ajudam a conhecer os passos para seguir o caminho de Deus. Ele toma a nossa teimosia e rebeldia, espírito antagônico, e nos ensina a usar o seu jugo. Você não pode dobrar o pescoço sem curvar a cabeça. Caminhando com Jesus, passo a passo, aprendemos com ele a ser humildes. Moisés foi altamente preparado nas universidades do Egito. Ele tinha autoridade real e treinamento como advogado e administrador. Contudo, preferiu ir com os hebreus humildes e ser parte deles, e tornar-se rei do Egito. A Bíblia nos diz em Números 12:6 que Moisés foi o mais manso de todos os homens. O fato é que Joquebede lhe transmitiu paz através de sua natureza mansa e humilde. Moisés subiu ao Monte Sinai a fim de conversar com Deus durante 40 dias. Seu rosto foi transfigurado e tornou-se resplandecente. Ao descer da montanha, ouviu-se os sons de uma festa desenfreada. Que está acontecendo? Então, viu o grande bezerro de ouro, Apis, o famoso deus do Egito. Todo o povo dançava e se divertia. Arão explicou que as mulheres haviam trazido seus braceletes e pendentes de ouro e os haviam atirado ao fogo. Então, como por um passe de mágica, da chama tinha surgido o bezerro de ouro. Sem perda de tempo, o piedoso Moisés ateou fogo à imagem e a reduziu a pó. Depois, esparziu o pó de ouro na água, fez com que todos a bebessem. Êxodo 32:20. Ele era manso, porém cheio de força e autoridade. Quando Arão e Miriam criticaram Moisés pela escolha da esposa etíope, causando com isso discórdia entre os 3 milhões de hebreus, as chagas da lepra começaram a aparecer no corpo de Miriam. Números 12:1. Em vez de dizer, bem, você procurou tudo isso, aguente, e que isso lhe sirva de lição,
Moisés buscou a face de Deus e orou por ela. Em seguida disse à irmã: Miriam, eu a amo. Esperaremos aqui no deserto até que você fique boa. Vejamos de novo 1 Coríntios 13 e relacionemos algumas das frases que descrevem o amor. Não insiste em fazer a sua própria vontade, não busca vantagem egoísta, não está ansioso para causar impressão, não é cheio de ressentimentos, não tem ideias infatuadas de sua própria importância, não se envaidece, não se alegra com o infortúnio alheio, não retruca, em honra, preferindo-se uns aos outros. Na realidade, isto parece soar como fruto da mansidão, não é mesmo? A mansidão é altruísta, não fura fila de supermercado, não dá cotovelada nos outros a fim de afastá-lo do caminho, prefere o próximo a si mesma e aceita sem queixa o que lhe foi deixado. A mansidão é parente próximo do amor. Como posso perdoar? Corre e tem bom conta que depois de sua libertação do campo de concentração na Alemanha, ela falou em diferentes igrejas a respeito do perdão. Certa noite, numa dessas palestras, ao lançar o olhar pelo auditório, reconheceu o rosto de um dos guardas nazista que havia participado do espancamento que causou a morte de sua irmã Betsy. Ela pensou: como posso perdoar este homem? No encerramento da reunião, o ex-guarda dirigiu-se a ela. Minha senhora, eu gostaria de pedir-lhe perdão por tudo que fizemos de errado. A senhora é agora minha irmã em Jesus. Ele estendeu a mão, mas ela enfiou a sua na bolsa, fingindo procurar algo. Não se sentia capaz de apertar-lhe a mão. Então ouviu uma voz: perdoa-nos, assim como perdoamos aos outros. Perdoa-nos, assim como perdoamos aos outros. Se não perdoamos, então o nosso Pai no céu também não nos perdoará. Corre, retirou a mão da bolsa e apertou a que lhe estava estendida. Então, a alegria do perdão os uniu pelo Espírito naquele momento. O guarda nazista e a cristã holandesa foram unidos pelo perdão, e sofrendo que aprendemos a ser manso. Tesoura de podar. Para que o fruto da mansidão cresça, temos de usar a tesoura podadeira que trouxemos à classe no primeiro dia. Conforme sugerimos no primeiro capítulo, necessitaremos de podar algumas de nossas maneiras e atitudes que talvez tenhamos permitido crescer em nosso horto. Isso vai doer, é uma cirurgia. Exemplos de mansidão. Primeiro, Moisés era manso. Números 12, 3. Segundo, Jesus era manso. Mateus 11, 28 a 30. B. Retrato da mansidão. Primeiro, Tito 2, 3 a 10. Força em todo o nosso caráter. C. A mansidão se manifesta na palavra. Primeiro, nossa atitude perante Deus. 1 Timóteo 6:11. Seguir a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Segundo, restaurar os que estão caídos. Gálatas capítulo 6, 1 e 2. No espírito de mansidão, ouvir seus problemas. Terceiro, receber com mansidão a palavra de Deus. Tiago 1, 21. Quarto, como deveríamos testificar? 1 Pedro 3,15. Quinto, qual é a base de nosso encanto? 1 Pedro 3,4. Sexto, como realizar o trabalho pastoral? 2 Timóteo 24, 2 Timóteo 2, 24 e 25. Sétimo, como devemos andar? Efésios 4, 1 a 3. 8. Como podemos perdoar? Efésios 4, 26 e 32. 9. Como humilhar a nós mesmos? Marcos 11, 25. A mansidão é o espírito de paciência operando em nosso caráter, a fim de nos tornar amáveis, bondosas, amorosas e flexíveis. Em nosso estudo da benignidade, vimos o cântico do pastor em Isaías 42. Convém lembrar-nos que a benignidade e a mansidão
são gêmeas. Não digamos bons ventos o levem. Edgar, jovem muito talentoso em nossa igreja, era professor de escola dominical e presidente do departamento da mocidade. Porém, sempre chegava meia hora atrasado para dirigir a classe. Esquecia-se de trazer seu material, era arrogante em suas atitudes, ameaçava constantemente abandonar o trabalho na igreja. Certo dia, avisou que havia recebido uma bolsa de estudos na Rússia e por isso ia abrir mão de suas atividades. Teria sido fácil ao pastor dizer: ótimo, em boa hora nos livramos de um problema contínuo. Mas nesse momento, Deus inspirou uma porção especial de mansidão ao meu marido alemão. Ele disse: tenhamos uns momentos de oração a esse respeito aqui na sala de aula. Essa tranquila demonstração de mansidão tocou fundo o coração de Edgar, e ele chorou como criança. Naquele momento, aquele rapaz permitiu que a mansidão começasse a crescer na sua vida. Ele desistiu de abandonar a igreja e tornou-se obreiro valoroso. Andar de forma digna. Efésios 4, 1 a 3 diz que devemos andar em humildade, mansidão e longanimidade e sermos dignos da nossa vocação. O que é essa vocação? Um chamado para sermos reis, sacerdotes, rainhas, ministros da realeza, uma nação santa diante de Deus. Portanto, abandonemos qualquer atitude de ressentimentos. Não teremos de retrucar. Meu pai costumava dizer: se vivermos retamente, nossa vida denunciará qualquer pessoa que fale falsamente contra nós. Culpa sua. O conselho de Efésios 4:26 é muito importante para o nosso crescimento em mansidão. Devemos aprender a pedir que nos perdoem. Muitas pessoas permitem que a tensão entre em seus lares e destrua o casamento. Em 1975, houve nos Estados Unidos mais de 1 milhão de divórcios e uma das vítimas foi Ann Lander. Muitos devem ter tido a oportunidade de ler no jornal as suas palavras sábias de conselho matrimonial. Porém, em 1975, seu próprio casamento de 36 anos foi desfeito. Saber aconselhar não é suficiente. Uma das decisões que Moni e eu tomamos antes de nos casarmos foi que nunca usaríamos a expressão culpa sua em nosso lar. Temos visto muitos bons casamentos desintegrarem-se por falta de mansidão. A Bíblia fala de submissão ao marido por parte da esposa, mas também diz que ele deve amar, tratar com carinho e proteger a sua esposa. Há muitas situações que exigem mansidão na vida matrimonial. Você já ouviu alguma das seguintes afirmações? Você nunca está por perto quando os nossos filhos necessitam de você. Você gosta de me dominar. Irrita-me a sua interferência. Detesto vir para casa. Não tenho um momento de paz. Não acho que você seja justo. Eu tenho que fazer tudo. Por que você não para de me censurar? Você me cansa. Você nunca faz isto. Você nunca, nunca. Você nunca guarda as suas roupas. Você nunca deixa o tubo de pasta dentifrícia tampado. Você nunca apaga as luzes. Você nunca esvazia seus bolsos. Você nunca, nunca, nunca. Em honra, preferindo-nos uns aos outros. Ouvi de certo marido que, depois da acirrada discussão com a esposa, colocou uma tábua no centro da cama de casal para separá-los. Todas as noites, eles dormiam como santos, guardando, porém, amargura no coração. Certa noite, no culto, eles ouviram uma mensagem sobre o perdão. Foram então tocados pelas palavras do pregador e se sentiram impelidos a reconciliar-se e recomeçar vida nova. Porém, quando foram deitar-se naquela noite, a esposa chegou um pouco mais perto do marido, pensando desta forma reabrir o contato entre os dois. Mas ele disse: você empurrou a tábua. Não, não empurrei, respondeu a esposa. Empurrou sim. Ela caiu sobre mim. E você o fez de propósito. E toda aquela ferida abriu-se de novo. E demorou muito tempo para sarar.
pois a mansidão não fazia parte daquele relacionamento. Esse episódio parece ridículo e ao mesmo tempo engraçado, mas na realidade trata-se de um caso verídico. A lição que tiramos dele é: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Esta é uma boa prática. Ser submissa, ceder, dobrar o pescoço, pedir perdão. Você vai ver como isso curará situações difíceis. Para haver uma briga são necessárias, no mínimo, duas pessoas dispostas a brigar. Fazer beicinho. Meu pai era pessoa terna, afável. Tínhamos um lar feliz, cheio de paz. Mas ele contava como meus avós costumavam brigar. Eles culpavam um ao outro por causa dos seus problemas. Comiam à mesma mesa e dormiam na mesma cama, porém algumas vezes ficavam sem falar durante semanas. Mantinham constante discórdia silenciosa. Temos de aprender como ser mansos, sem nos calarmos. Devemos manter abertos os canais de comunicação e discutir os problemas com mansidão, em honra, preferindo-nos uns aos outros. Ouvi de certo marido que, depois da acirrada discussão com a esposa, colocou uma tábua no centro da cama de casal para separá-los. Todas as noites eles dormiam como santos, guardando, porém, amargura no coração. Certa noite no culto, eles ouviram uma mensagem sobre o perdão. Foram então tocados pelas palavras do pregador e se sentiram impelidos a reconciliar-se e recomeçar vida nova. Porém, quando foram deitar-se naquela noite, a esposa chegou um pouco mais perto do marido, pensando desta forma reabrir o contato entre os dois, mas ele disse: "Você empurrou a tábua." "Não, não empurrei", respondeu a esposa. "Empurrou sim. Ela caiu sobre mim. E você o fez de propósito." E toda aquela ferida abriu-se de novo, e demorou muito tempo para sarar, pois a mansidão não fazia parte daquele relacionamento. Esse episódio parece ridículo e ao mesmo tempo engraçado, mas na realidade trata-se de um caso verídico. A lição que tiramos dele é: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Esta é uma boa prática. Ser submissa, ceder, dobrar o pescoço, pedir perdão. Você vai ver como isso curará situações difíceis. Para haver uma briga são necessárias, no mínimo, duas pessoas dispostas a brigar. Fazer beicinho. Meu pai era pessoa terna, afável. Tínhamos um lar feliz, cheio de paz. Mas ele contava como meus avós costumavam brigar. Eles culpavam um ao outro por causa dos seus problemas. Comiam à mesma mesa e dormiam na mesma cama, porém algumas vezes ficavam sem falar durante semanas. Mantinham constante discórdia silenciosa. Temos de aprender como ser mansos, sem nos calarmos. Devemos manter abertos os canais de comunicação e discutir os problemas com mansidão. Mansidão, geleia caseira. Talvez a mansidão seja o fruto do espírito mais necessário ao lar. Um pai voltou para casa certa noite e viu que a grama não tinha sido aparada e que o cachorro havia feito grande buraco na cerca. O cão não tinha sido ainda alimentado e sua vasilha de água estava vazia. O pai retirou o cinto e surrou o primeiro filho que encontrou. "Mas, papai, não era o meu dia de cuidar do cachorro. Esta era a semana do Bob", disse o filho aos soluços. O que aquele pai deveria ter feito, senão pedir perdão imediatamente? Colossenses 3:21 diz que os pais não devem irritar os filhos, para que eles não se desanimem. Há necessidade de lhes pedirmos perdão. Davi Weckerson, em seu livro Parente Ontrial, Pais em Julgamento, mostra o quanto a mansidão é fundamental no relacionamento entre pais e filhos. Depois que eu castigava Raquel, costumava entrar no seu quarto, colocar o braço ao redor dela e dizer: "Vamos agora orar junta a respeito do acontecido?" Ensinamos mansidão, sendo submissas e bondosas. Custa pedir perdão? "Não, ainda não estou preparada para ser batizada", disse-nos Isidora,
assídua frequentadora dos cultos. Mas você recebeu 4 aulas de doutrina ministrada aos novos convertidos. Além disso, aceitou Jesus há vários anos. Sim, disse ela, é verdade, mas não estou preparada, e baixou os olhos. Dei pela sua falta em diversas reuniões de senhoras que ela costumava frequentar com fidelidade. Porém, dois meses depois, ela voltou com o rosto resplandecente. Quando vai ser o próximo culto de batismo? Perguntou, e em seguida me contou sua história. Quando estava com 18 anos, um espanhol proprietário de terras em sua aldeia enganou-a e abusou dela. Seu pai ficou furioso, passou a tratá-la tão mal que ela não aguentou e fugiu de casa, indo viver na cidade grande. Teve 2 filhos deste espanhol e passou a criá-los sozinha, trabalhando duro para sustentá-los. Não voltou mais à casa de seus pais e nem mesmo sabia se eles ainda viviam. Finalmente, depois de salva, resolveu deixar a cidade grande num caminhão carregado de madeira e farinha rumo ao seu antigo lar. Foi o período que nós sentimos falta dela. Viajou por estradas sinuosas, subindo as montanhas andinas cobertas de neve. Demorou 3 dias para chegar à sua aldeia. Lá encontrou os pais, falou-lhes de Jesus, pediu-lhes perdão e desse modo conseguiu arrancar as raízes de amargura que haviam crescido em seu coração por mais de 25 anos. Agora ela estava de volta e pronta para ser batizada. Abusaram de mim. Agar estava fugindo. Ela simplesmente não podia suportar ficar nem mais um dia ao lado de Sara. Durante 10 anos, tinha servido fielmente a sua senhora, desde que deixara a terra natal do Egito. Agar era alta, graciosa e bela. Tinha a pele morena. Certamente Faraó dera de presente a Sara quando eles haviam partido dos países das pirâmides. Agora, Agar carregava o filho de Abraão por incentivo de sua senhora. A esposa do patriarca desejava que ele tivesse um filho, conforme promessa do anjo. Se sua serva gerasse um, Sara poderia considerá-lo como seu próprio. Mas Agar, ao sentir-se grávida, tornou-se desobediente e arrogante. Olhava para sua senhora com desprezo. Ciúme e animosidade cresceram entre as duas mulheres. Sara exigia mais trabalho e Agar mostrava-se morosa e petulante. Por fim, Sara, já não podendo aguentar mais a situação, humilhou-a. Agar tirou o avental de escrava e partiu. Mas para onde iria? Antes costumava sempre andar um pouco pelo deserto, mas agora a noite pareceu-lhe mais escura que das outras vezes. As estrelas teriam desaparecido? Sentiu a areia em seus dentes, os rumores da noite a assustavam. Perdida. Estava perdida. Devia ter andado em círculo. Sentia-se muito cansada. Seu corpo pesado com a gravidez causava-lhe muito desconforto. Deveria desistir? Poderia suicidar-se? 10 anos afastada do seu povo e agora estava perdida, cansada, com fome e desanimada. Deu um passo em falso e caiu de bruços no deserto. Não poderia ir mais longe. Para onde vais? Agar, serva de Sara, chamou uma voz. Quem podia conhecê-la naquela região desértica? Quem saberia o seu nome ou a sua posição de serva? Não sabia ela que quem lhe estava falando era o anjo do Senhor. De onde vens e para onde vais? Perguntou ele. Observem a precisão das perguntas de Deus. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de explicar. Adão, onde estás? Estou aqui, na minha alfaiataria, fazendo uma roupa de folha de figueira para mim. Caim, onde está teu irmão? Agar, para onde vais? Ela poderia ter mentido, poderia ter fugido à pergunta, porém disse a verdade. Estou fugindo. Para onde vais? Não sei. Quantos têm de responder hoje? Estou fugindo?
Mas não é possível alguém se esconder de Deus. Ele tem os olhos fixos em nós com amor. Levamos conosco nosso pior inimigo quando fugimos. Volta, volta e sujeita-te a Sara. Obedece, faze conforme ela te diz. Terás um menino. Seu nome será Ismael, que significa Deus ouve. O eterno e onipotente Deus de todo o universo sabia tudo a respeito de Agar, chamou-a pelo nome, conhecia sua necessidade, sabia da sua rebelião. Ele a encontrou quando ela estava perdida, falou-lhe e fez promessa. Agora volta, Agar, e pede perdão, submete-te. Agar considerou a questão. Aquelas palavras eram muito importantes, era melhor obedecer. Pam, pam, pam. Quem é? Voltei, minha senhora. Obedecerei. Perdoe-me. Receba-me. Dê-me outra oportunidade. Eu a servirei. Agar chamou o poço onde o anjo encontrou Ber-lai-roi, que significa aquele que me vê. Você caiu junto ao poço? Sente-se desanimada? É difícil humilhar-se e submeter-se? Há coisas demais para endireitar? Deus está vendo você. Ele sabe o seu nome, conhece a sua necessidade, a sua rebelião, a situação toda. Não tenha medo de humilhar-se em mansidão. Ele virá a você, lhe falará e lhe trará cura e restauração. Deve ter custado muito a Agar submeter-se ao espírito de mansidão. Perdido estou, se de mim tirares tua mão. Cego estou ao Senhor, ajuda-me a ver. Por todo o sempre teu servo quero ser. Guia-me ao Senhor, guia-me, guia-me ao longo do caminho do viver. Seguindo os passos de Jesus. Primeiro, de que modo cumpriremos a lei de mansidão no local onde trabalhamos? Segundo, se formos mansas, abusarão de nós? Terceiro, o que é que Jesus pretendia quando disse sou manso e humilde? Quarto, como podemos demonstrar mansidão no lar? 5. Você é obstinada? 6. Exige que as coisas sejam feitas a seu modo? 7. Faz cara amuada? 8. Hebreus 12:15 refere-se à raiz de amargura. Quem poderia ser atingido pela sua amargura? 9. O que devemos fazer quando ofendemos o filho? 10. Você já observou os ombros de alguém que tenha sido ofendido? O que acontece? Que tal o seu rosto? 11. Que significa alguma coisa contra alguém em Marcos 11:25? 12. Você controla emergências ou mudanças de planos como mulher cheia de graça? Se vocês querem os exercícios deste capítulo, manda um oi para mim lá no link do WhatsApp e eu estarei enviando para você. E no final deste livro, se você quiser o livro todinho em PDF, faça um Pix, conversa comigo no WhatsApp e eu mando o livro completo para você em PDF.